Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, nesta manhã de terça-feira, para a gente ler mais uma atualização do caso da negociação entre Santos e Qatar Sports Investments, ou QSI, ou basicamente os donos do PSG, se for mais fácil para você compreender. É um assunto que o GE, o Globo Esporte, por meio de Bruno Gilfrida, tem dominado e recomendo que qualquer notícia, qualquer novidade, vocês procurem sempre lá no GE, que é quem tem a fonte, seja lá qual ela for, como o Bruno tem conseguido apurar essa informação, super confiável, um cara que a gente confia no trabalho, então recomendo que vocês foquem lá e procurem outros, claro, canais como o meu, para alguns comentários, algumas análises, opiniões, mas as informações têm saído lá no GE, que tem dominado esse assunto, congratulo, parabenizo o Bruno pela apuração, e até vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira, vamos ler a notícia que ele publicou na noite da última segunda-feira e depois uma pequena discussão jornalística para quem tiver interesse sobre essa situação. Então vamos lá, vamos começar com a notícia que é a seguinte. O Bruno publicou 5h38 da noite do fim de tarde de segunda, um pouco depois do meu vídeo de ontem, então eu guardei para essa manhã de terça. Otimista, Santos avança em negociação com o fundo do Qatar e aguarda formalização para acordo. É um título muito forte, né? Podemos começar por aí. É um título muito forte, fala em otimismo, em avanço na negociação e já no aguardo da formalização do acordo. Então, assim, é um título muito forte mesmo. Linha fina, perdão. Clube e QSI discutem detalhes antes de colocar no papel tudo o que vem sendo conversado. Depois, tema precisa passar pelo Conselho Deliberativo do Peixe, é o caminho normal, não se assusta. Então eu vou tomar a liberdade aqui de ler a notícia e depois comentar algumas coisinhas. Pausando, comentando algumas coisinhas. O Santos está otimista nas negociações com a Qatar Sports Investments e acredita que as partes chegarão a um acordo para que a parceria seja firmada o quanto antes. Olha, é uma mudança de tom importante na apuração do Bruno, né? Eu não estou falando que o quanto antes é amanhã, ou no fim dessa terça-feira. A gente vai acordar amanhã e deu tudo certo. Não é isso. Mas ele sempre tem informado desde a semana passada que as negociações, as conversas já duram meses e é a primeira vez que ele usa um tom mais forte, assim, né? De a parceria seja firmada o quanto antes. Há essa expectativa. É realmente uma notícia que empolga o torcedor. Vamos continuar. Com a ajuda do pai de Neymar, o clube mantém negociações com a QSI nos últimos meses e tem visto as conversas avançarem sem grandes empecilhos. Olha só. O GE apurou que agora o Peixe aguarda a formalização de tudo o que vem sendo conversado entre as partes. A ideia de negócio é que a QSI seja parceira do Santos somente na estrutura do departamento de futebol, participando de contratações e negociações, mas sem ter o controle do clube. A gente comentou isso no vídeo de sexta, né? Boa parte do resumão de sexta foi sobre outra matéria do Bruno e ele explica, né? Recomendo que você volte nesse vídeo ou leia a matéria do GE, claro, de preferência que faz os dois, seria bom. Perdão. Como o Santos não quer ser SAF e aparentemente a QSI entende que, como lá no Bayern de Munique, dá para ser uma investidora sem ser dona do clube, o que eu vou julgar como bastante interessante. Vamos lá. O presidente Andrés Rueda é totalmente contra a ideia de o Santos vender mais de 49% de suas ações e virar uma SAF, como prevê o Estatuto Social. Mesmo assim, para o Santos firmar uma parceria, o Conselho Deliberativo do clube precisa aprovar, normal. A diretoria do Peixe aguarda a formalização das conversas dos últimos meses para que o assunto possa ser levado aos conselheiros em reunião. Meu Deus, minha tosse não para, faz 3 semanas, não aguento mais. Para quem não sabe como funcionam essas reuniões, elas passam usualmente ao vivo no Sócio Rei para sócios, claro. E, enfim, tem discurso atrás de discurso, muita gente fala e tal. Mas no fim a gente sabe que, por exemplo, se for a votação, né, firmar parceria, são pessoas que pensam no bem do Santos. São pessoas de opiniões divergentes, umas muito legais, outras nem tão legais assim. Umas falam pouco, outras falam muito, meu Deus do céu. Mas são pessoas que querem o bem do Santos e você pode ter certeza que só se for uma ideia muito absurda de parceria, mas eu não consigo nem imaginar o que conseguiria fazer alguém vetar essa ideia. Então, seria aprovada fatalmente. Bom, continuando a matéria. O caminho que deve ser utilizado, portanto, é a Qatar Sports Investments abrir uma empresa no Brasil para firmar uma sociedade com o Santos. Vai abrir uma MEI, né? Não, mas você entendeu. O Estatuto Social do Peixe prevê situações assim, falamos na sexta-feira.
em que o clube não vira uma sociedade anônima do futebol, a SAF, mas pode negociar até 49% de ações, que seriam rendas futuras, prioridade na compra de jogadores das categorias de base, uso da marca Santista, considerado um grande ativo, e participação na venda de atletas. Comentamos isso na sexta também. Esse é o modelo utilizado por outros clubes no mundo, mas seria inédito no Brasil. O Bayern é uma sociedade anônima com 75% de suas ações, ou seja, os outros 25% eles venderam. Tem Adidas, Allianz, Audi, enfim. Porto Benfica também tem esse sistema, ou seja, é normal por aí, e seria interessante para mim o Santos não perder o fator torcedor comandar o clube, que é, né, um clube de associados, a votação final é sempre do sócio, e mesmo assim conseguir ter alguém investindo. Agora, se você me perguntar, a gente citou aqui venda de jogador da base, participação futura em renda e tal, se isso é suficiente, eu estou um pouco sem voz, tá, gente? Se isso é o suficiente para o investidor, eu não posso cravar, mas aparentemente é o caminho que o QSI está aceitando. O próprio fundo que negocia com o Santos tem apenas 21,67% do Braga. Apesar do otimismo interno, o Peixe trata o assunto com muita cautela fora do clube. Essa parte é muito importante e vai transicionar para aquela segunda que eu comentei. A diretoria não quer gerar ilusão ou empolgação demais na torcida. Ótima postura. Tanto que oficialmente negou ao GE qualquer negociação com o fundo dono do PSG. Até que haja um acordo com a QSI, o Santos vai evitar falar sobre as negociações, porque entende que qualquer confirmação pública pode atrapalhar um possível desfecho positivo. Concordo plenamente. O Santos tem que continuar negando, ignorando as negociações, tem que fazer o famoso na miúda. Faz na miúda, faz quietinho. E o Bruno apurou, o jornalismo é sobre trazer também o que não se sabe publicamente. O jornalismo é sobre trazer aquilo que é de fato necessário para que o povo saiba, mas que quem tem o comando da ação, da situação, prefere esconder. E nesse caso em específico, são as duas coisas. Eu acho que o Santos tem que esconder mesmo, negociar lá na miúda, e o jornalista apurar e trazer a informação. Confio plenamente no Bruno. E aí, sobre isso, ele escreveu algumas coisas no Twitter que eu vou tomar a liberdade, Bruno. Acho que, como são tweets públicos, você não vai ficar chateado. Até porque eu tô do teu lado e concordo 100% com o que você falou. Eu vejo algumas pessoas aí, e isso causa uma comoção em parte da torcida. Eu recebi mensagem de várias pessoas, principalmente no Instagram, nos últimos dias, falando: pô, Noronha, deu errado. Várias notícias avisando que deu errado. E eu falei: olha, eu só trouxe vídeos de matérias no GE, que é quem tem coberto este caso, quem tem essa informação. E eu cliquei no GE, eu clico todo dia no GE, parte do meu trabalho, e eu não vi nenhuma notícia negativa. Não sei de onde vocês estão pegando essa negatividade. E aí, claro, sabe Deus onde, sabe Deus quem, e principalmente, claro, eles, né, os tuiteiros, falando que é cortina de fumaça, que o Bruno tá mentindo, que ninguém mais deu essa apuração. Olha, gente, jornalismo de qualidade, um dos fatores também é o famoso furo. Uma pessoa que cobre o Santos com a qualidade que o Bruno cobre, ter a informação e outros que cobrem essa com qualidade também não ter, é normal. É super normal, tá? Eu confio, eu sempre falo para vocês que me assistem, e eu sei que muita gente entra no vídeo, sai no outro, bem, outras nem não tem esse conhecimento jornalístico e não entendem muito bem o que eu tô falando. Mas eu repito, não tem problema. Se eu tô citando aqui, é porque eu confio. E de uma coisa vocês não podem me acusar. Vocês podem me acusar de ter opinião errada, de ter feito uma análise errada, isso é uma outra história. De trazer mentiras, vocês não podem me acusar. E quais são os jornais, os portais, os canais, as pessoas, os setoristas que eu trago aqui? É o Bruno no GE, junto ao Iago, é o Mussetti abrindo lá no UOL, é o Bruno agora no Super Esportes antes na Tribuna, é o pessoal do Diário no Peixe, é o pessoal da Gazeta Esportiva, e outros, enfim, que eu cito aqui. Eu nunca trago sites de fake news, eu não trago Twitter e Instagrams, eu não trago páginas de Instagram aqui. Eu sei que tem páginas boas de um pessoal que dá fonte, que só comenta e leva postagem faz postagem e leva para o seu público de pessoas confiáveis, mas tem muita página que, meu Deus, hoje tô ruim, meu, que inventa, que confia em sites mentirosos e que espalha coisa que não vira verdade. Eu já trouxe aqui o GE 8 bilhões de vezes, confio no trabalho do Bruno e sei que não é uma cortina de fumaça. Ah, mas o Santos perde e vê a notícia boa. Gente,
Se o setorista tiver que esperar o Santos vencer para trazer uma notícia boa, vai ter uma notícia boa a cada 10 rodadas. Assim, a gente precisa ser realista. O jornalista, eu posso prometer para vocês, não se importa se o dia é bom ou ruim para ter uma notícia. Quando falam, pô, tá em crise e tem notícia ruim para afundar mais. Não, o jornalista não tá pensando nisso. Ah, tá vencendo e aí não tem notícia. Tem. Se tiver notícia boa, vai ter notícia boa. O jornalista sério não pensa na data certa para dar uma notícia. Tem o furo, tem a informação, ele dá. Seja na vitória, na derrota, no empate ou não tem do jogo. E aí o Bruno ficou corretamente, me parece, incomodado. Me parece que ele ficou incomodado. Se ficou corretamente, com pessoas, com um jogo político que já está rolando no Santos. E o caso do Bruno passou por isso. Então o Bruno respondeu da seguinte maneira. Desde terça passada, né, faz uma semana mesmo que saiu essa notícia, publiquei reportagens sobre as negociações do Santos com os donos do PSG. O primeiro veículo a publicar sobre isso foi o GE, verdade, e no Brasil continua sendo. Depois, os franceses que cobrem o PSG, L'Équipe e Le Parisien, também publicaram. Eu trouxe aqui, no primeiro vídeo da semana passada, eu citei esses dois sites. Tem aqui. Aí o Bruno fala, até o AS é um jornal da Espanha. Eu não vi essa matéria, inclusive vou ver depois. Não quer acreditar? Beleza. Sabe de algo diferente? Escreve. Perfeito, Bruno, perfeito. Continua. Agora, ficar em rede social, twitteiros, falando em cortina de fumaça, é sempre depois de derrota, é só não ter noção nenhuma de realidade mesmo. A primeira notícia veio um dia antes do jogo contra o Audax. Verdade, na terça o jogo foi na quarta. Depois várias outras, trouxemos aqui também. Nunca disse que o negócio vai sair. Sempre disse que o Santos negocia com o fundo dono do PSG. Uma parceria. Tem uma distância entre uma coisa e outra. Verdade, o Bruno nunca cravou, nunca cravei aqui. Confio no que o Bruno está falando. A gente sempre trata como uma possibilidade e acredita na negociação porque confia no trabalho dele. As negociações têm avançado e já duram alguns meses, ele reiterou. Repito, não quer acreditar? Não acredita. Mas se não tiver nenhuma informação que seja diferente, não tem muito o que fazer. É ano de eleição no Santos, tem um vídeo para membros aqui, em que eu ensino, entre aspas, né, a tentar tomar cuidado, tentar checar quem é que está reclamando, quem que fala, perdeu, tem notícia ruim, ganhou, perdeu, tem notícia boa para cortina de fumaça, ganhou, tem notícia ruim para afundar. A gente tem que ter muito cuidado sempre, mas em ano de eleição, mais ainda. Eu me sinto à vontade porque em quem eu votei na eleição passada é público, tem vídeo no canal, não foi no Rueda, não foi no segundo colocado. Assim, eu votei, assumi, não pretendo votar esse ano, não quero fazer cobertura de eleição. Minha saúde mental, um ano depois de um AVC, implora para que eu fique quietinho na minha. Mas se eu puder falar para vocês terem cuidado com quem tenta queimar o trabalho de gente séria como o Bruno, como o meu, como o de outros tantos canais aqui que falam do Santos e são próximos a vocês, eu falo, tenham sempre cuidado. É o que eu peço para vocês, tá certo? As negociações avançam, as negociações, o Bruno publica que o Santos está otimista com elas. A gente vai esperar, não tem muito o que fazer, além de torcer para que seja algo positivo e, sendo positivo, dê certo para o Santos. Paz, jovens.